Sejam bem-vindos ao canal do Ivan Tap Invest. Aqui você aprende as estratégias para colocar o lucro no bolso de R$ 1.000 a R$ 10.000 por mês investindo em ações da Bolsa de Valores. E o tema de hoje eu vou te apresentar para o mundo das Small Caps. Quais são as empresas que compõem aí nessa classificação de Small Caps, o poder de valorização que essas empresas possuem, por que você tem que investir uma parte da sua carteira, uma parte do seu patrimônio em Small Caps, os benefícios disso, e também eu vou te contar quais são as 5 Small Caps que eu tenho aí como promissoras para 2021, com um grande potencial de valorização. Eu vou apresentar para vocês até o final desse vídeo, então fiquem ligados! E antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa seu like. E antes de mais nada, é importante eu dizer para vocês que dentro da Bolsa de Valores nós temos classificações de empresas. Lá na B3 nós temos uma imensidão de empresas listadas lá no índice, empresas de diversos portes, tamanhos, faturamentos, etc, etc, que são várias características e eu vou apresentar algumas delas aqui para vocês que compõem as Small Caps. Mas só para você entender, hoje nós temos 6 principais características que são Nano Caps, Micro Caps, as Small Caps, que é o tema de hoje, as Mid Caps e as Large Caps, que também são tidas como, conhecidas como Blue Chips aí no mercado financeiro com os analistas, os sites especializados você ouve falar muito em Blue Chips, mas elas também são classificadas como Large Caps. E por último, Mega Caps. Essas são as classificações da Bolsa de Valores e hoje especificamente nós falaremos das Small Caps, que são empresas que possuem aí um valor de mercado de 300 milhões de dólares a 2 bilhões de dólares. E de fato, essa classificação ela é medida em dólares, é uma regra aí do mercado financeiro da própria B3, então diversas empresas possuem aí o seu valor de mercado oscilando a todo momento e existem órgãos que acabam verificando e analisando isso de tempo em tempo para poder mudar a classificação dessas empresas. E um ponto importante que você precisa entender é que não é porque uma empresa é small cap hoje é que ela vai continuar assim para o resto da vida, não é assim que funciona. Essa empresa ela pode sim melhorar de performance, aumentar seu valor de mercado, aumentar seu faturamento, crescer, expandir os negócios e com isso ela pode sair sim, no decorrer de anos, de uma small cap para uma mid cap ou até mesmo para uma blue chip, tida como large cap que nós acabamos de ver. E agora eu vou te apresentar algumas características específicas das Small Caps para quando você ver essas características você saber diferenciar se ela é ou não uma Small Cap dentro do mercado financeiro. E a primeira delas é o valor de mercado que essas empresas possuem. Eu comentei que a Small Cap possui ali de 300 milhões a 2 bilhões e apesar dessas cifras serem bastante significativas perante e comparadas a outras empresas listadas lá na B3, elas são tidas como empresas de pequeno porte. Outras características que são analisadas, por exemplo, faturamento das empresas, para poder saber se ela está ali na classificação de small cap ou não, o volume financeiro das negociações dessa empresa e a liquidez que ela possui. E tome cuidado com a liquidez das small caps, porque por mais que essas empresas se valorizem, do outro lado, se não tiver um comprador que queira comprar suas ações, você não vai conseguir vender pelo preço que ela se valorizou. Então você vai ter que vender as ações por um preço muito mais barato, muito mais baixo e você vai perder essa rentabilidade. Então isso que nós chamamos aí do risco da liquidez, Tome cuidado, existem diversas small caps que possuem liquidez alta, sim, ela se valoriza 10, 15, 20% e você quiser vender essas ações, você vai ter sim um comprador do outro lado que vai pagar esse preço e você vai conseguir colocar excelentes rentabilidades no seu bolso. E aqui eu vou falar quais são algumas delas. Outra característica é o preço. Pelo fato das empresas serem consideradas aí de pequeno porte, você vai encontrar diversas small caps aí com um preço das ações de R$ 2, R$ 5, R$ 10. Então o preço justamente ele está muito baixo. E esse é um risco também para
investidores que acabam comprando ações somente analisando o preço. As pessoas, né, muitas vezes não conhecem sobre investimentos, não sabem analisar ali tecnicamente uma empresa com fatores fundamentalistas ou até mesmo, né, os fatores externos, e acabam comprando ações somente pelo preço, achando que pelo fato dela estar a 2, 3, 5 reais, ela vai chegar a 10, 20, 30, e não é assim que funciona. Existe um risco envolvido nisso e você precisa tomar cuidado, portanto, nunca compre uma ação somente olhando o preço. E por que muitos investidores adoram comprar small caps? Eu sou um deles, eu adoro comprar small caps, porque eu gosto do potencial que essas empresas possuem e existe um risco nisso, né? Muita gente fala assim, as small caps elas possuem aquele grande poder de valorização, mas na hora que elas caem, elas se desvalorizam, a desvalorização também é grande. E isso é uma verdade. As small caps, você precisa entender e adotar estratégias para poder comprar small caps e saber ganhar dinheiro com elas. Eu sou um investidor que adoro comprar small caps. Boa parte do meu patrimônio, boa parte do meu dinheiro é investido sim em small caps, mas eu acabo fazendo o acompanhamento ali bem próximo, que eu chamo de marcação de preço, ou seja, você fica acompanhando se aquela small cap ela está num bom momento, se valorizou demais, ou você tem que aguardar ali uma realização de lucros para comprar ela mais barato. Porque, como eu comentei, da mesma forma que essa small cap vai se valorizar bastante, a queda também é bastante expressiva. Então, se você comprar no topo, você vai ficar ali oscilando muito tempo no negativo, porque ela vai acabar se desvalorizando muito. E com isso, você vai levar muito mais tempo para colocar um lucro no bolso, ou você vai ter que adotar outras estratégias para você desfazer essa posição. E dentro da B3, nós temos um índice que mede o desempenho das small caps. É um índice de small caps. E esse índice mostra aí para os investidores como estão essa carteira. Dentro desse índice existe um pool de empresas de diversos setores, diversos tamanhos, dentro dessa classificação de small caps, e ali é possível acompanhar a performance, né, dessa carteira, desse conjunto, né, que nós chamamos aí de índice, para saber se o índice está performando bem ou se o índice está performando mal nesse conjunto de empresas que compõem o índice de small caps da B3. E existem duas formas para você investir em small caps. A primeira delas é através de uma ETF, é um fundo. Então você pode sim, né, você investir o seu dinheiro comprando esse fundo especificamente espelhado em small caps, onde ali você tem, obviamente você vai ter mais segurança, porque esse fundo ele está diversificado em diversos setores, diversas empresas, como eu comentei, né, com esse índice da B3. Aqui nós temos um fundo, que é uma ETF, onde você pode comprar e ele pode performar de acordo com o andamento de cada empresa. Então, dentro desse índice, dessa ETF, algumas empresas vão se desvalorizar, outras empresas vão se valorizar, mas numa média ali, o índice, né, esse fundo, ele pode ir muito bem, ou ele pode ir mediano, ou até mesmo se desvalorizar. E muitos investidores que possuem um perfil ali mais conservador, que não gostam de ver ali as suas ações oscilando tanto no negativo, ou, né, não gostam não tem aversão a risco, né? Acho que a verdade é essa. Essas pessoas gostam de comprar esses fundos, esse tipo de ETF, para poder ali, né, ver, acompanhar e crescer com essas empresas de forma gradual. É claro que a valorização desses índices, muitas vezes, ele é um pouco mais lento. Mas como eu falei, ele não vai ter a volatilidade de uma ação normal, ele vai ser ali um pouco mais devagar, né? Vamos dizer assim, tanto a valorização quanto a desvalorização. Então ele é para um perfil mais específico, ali um pouquinho mais conservador nesses quesitos. E só para você ter uma ideia das empresas que estão listadas nesse índice, eu vou abrir aqui para vocês o site da B3 e te mostrar, te apresentar alguma dessas empresas. Vamos lá? E aqui no site da B3, você pode acompanhar quais são as empresas que compõem o índice das small caps. Aqui nós temos a carteira teórica, que também é conhecida como SMLL, que é a carteira teórica das small caps aqui para a B3. E olhem só que interessante, que aqui nós temos o código da ação, aqui nós temos a descrição da ação e o tipo.
Se é do tipo ON, se é do tipo PN, se é do tipo Unit. Aqui também ela é composta de diversos tipos ou categorias, como você também pode chamar. E o interessante é que muita gente não conhece é que dentro dessa lista de small caps possuem empresas muito conhecidas e empresas que estão aí com grande potencial de valorização na bolsa de valores. Por exemplo, nós temos aqui, olha só que legal, vou descer mais um pouquinho, eu vou pesquisar pela Localweb. Muita gente não sabia ou não conhece que a Localweb, que foi uma das campeãs de valorização no ano de 2020, com mais de 300% de lucratividade, de rentabilidade, a Localweb é uma small cap, código LWSA3, e ela compõe o índice. Olha só que interessante. Outras empresas também com bastante potencial, como a Movida, como a Mills, Multiplan, bastante empresas conhecidas aí, elas também, e que se valorizaram muito, né, em 2020, no ano de 2020, ela também compõe, essas empresas compõem o índice. PetroRio, que também foi uma das campeãs de 2020, foi uma das empresas que mais se valorizaram ali durante todo o ano. E olha só que interessante, dentro dessa carteira de small caps que nós temos aqui compostas por essas empresas, nós temos empresas de diversos setores. Então presta atenção aqui para você entender certinho. O índice, né, tem um pool de empresas compostas pelo setor de tecnologia, de bancos, de varejo, de vestuário, né, de aviação, né, o setor de aviação. Então olha só, nós temos aqui Lojas Marisa, setor de vestuário, nós temos a Arezzo, olha só a Arezzo, também uma gigante, né, na Bolsa de Valores, uma empresa que vem entregando excelentes resultados, e ela consta dentro da lista das small caps aqui nessa carteira teórica. Temos também a empresa Azul de aviação, a Minerva, o Banrisul, que é referente ao setor de bancos. Temos a empresa Centauro, super bacana também, que é uma empresa aí de vestuário mais específica para a parte de esportes. A Cogna, referente à educação. Então temos aí para diversos setores, Gafisa, Exetec, da parte de construção civil, diversos setores diferentes compõem esse índice. E esse índice, justamente, ele é medido pela performance, porque algumas empresas vão se desvalorizar e algumas empresas vão se valorizar. E no final é composto um índice que vai trazer essas desvalorizações e valorizações numa média para dizer se o índice teve uma rentabilidade boa ou se ela teve uma rentabilidade ruim. E olha só que bacana, aqui dentro dessa lista de small caps, você tem na parte da direita a quantidade teórica para você poder conhecer quanto cada empresa compõe, né, em quantidade o índice das small caps e a participação em percentual. E por que é interessante ver isso? Porque você vê, possivelmente você pode tomar isso como um parâmetro do maior percentual serem empresas com maior relevância dentro do índice. Olha só que interessante. Então, nós temos aqui, por exemplo, a quantidade teórica, onde você tem diversas ações, né, de cada companhia, de cada setor também, e a participação. Algumas empresas com menos participação, outras já um pouco mais. Então, você pode ir analisando e tendo aqui como uma curiosidade também, para você ter mais conhecimento referente a essa questão das small caps e na carteira que compõe o índice de forma teórica, tá? Lembrando que essa quantidade de participação em percentual, ele tem que bater 100%, ok? 100%. Vamos ver lá embaixo? Descendo aqui, ó, 100%, porque cada pedacinho é uma fraçãozinha que foi disponível ali para cada empresa e cada empresa contribui ali com suas quantidades de ações para compor esse índice teórico de small caps. Outro ponto interessante é que você tem que tomar cuidado, é que não é qualquer small cap que vai te entregar um resultado bom, né? Que compõe esse índice e vai te entregar um resultado positivo. Dentro dessa lista, você tem que entender e aprender a selecionar as melhores ações para você colocar na sua carteira. Você tem que fazer sim uma análise fundamentalista, mais criteriosa em relação aos números da empresa. Você tem que fazer sim uma análise técnica,
para você saber se a tendência vai ser de alta, de crescimento, ou se a empresa está com uma tendência de baixa. Então não basta só você baixar essa lista, acessar esse site, olhar aqui e escolher aleatoriamente. Você precisa fazer uma análise criteriosa para saber se vale a pena ou não colocar uma empresa, uma ação de small cap na sua carteira. Tá legal? Se você vier aqui embaixo, você pode fazer o download do arquivo também, onde você pode criar uma tabela dinâmica e trabalhar com ela na sua máquina, podendo ter outras visões. E aqui em cima nós temos consultar por setor de atuação, que eu acho super bacana você também fazer esse exercício, ter essa visibilidade do setor por atuação, para você conhecer um pouco melhor. Então nós temos aqui, por exemplo, setor de bens industriais, máquinas e equipamentos, onde está categorizada como a Home e a Taurus de armas, né? Então tem essas duas empresas dentro desse setor. Aí você pode ver a participação de cada uma delas ou o acumulado, né? Esse setor possui um acumulado de 0,383%, né? Dentro dessa fatia de carteira teórica das small caps. Aqui você também tem, de bens industriais, de transporte, Pomo, Randon, Recrusul, né? Então você tem sim como visualizar de uma outra forma, olhando setor por setor. Legal? Então você descendo aqui, você pode fazer essa análise, é bem bacana. Por exemplo, o setor de agropecuária, nós temos uma perspectiva muito boa para 2021, referente a essa empresa aqui, SL Agrícola, que trabalha especificamente na parte de agropecuária. E ali o Brasil ele é muito grande, né? Ele exporta muita soja, exporta muitos produtos agrícolas para outros países, e nós temos tido aí um aumento da demanda. Então faz com que ações nesse setor, ações que trabalham ali especificamente com a parte de agropecuária, possuam um forte crescimento para os próximos meses, para os próximos anos. Então é um setor que você precisa acompanhar, que você precisa se aprofundar nos estudos para poder escolher empresas boas para sua carteira. Outro setor bastante interessante, que eu gosto muito, né, o setor de construção civil, ele é interessante porque ele vem em recuperação. Em 2020 não foi um dos melhores anos para a parte de construção civil, já por algum tempo não vem sendo um ano muito positivo, porém, a partir de um determinado momento que o governo cortou os juros, que o governo dá incentivo, que o governo quer que esse setor se recupere, você precisa tomar atenção para poder comprar as ações baratas dentro desse setor e crescer junto com a valorização, junto com a retomada da parte da construção civil, para você conseguir excelentes lucros. Legal? O mesmo acontece aqui para o setor de viagens, né? Então temos aqui a CVC, que em 2021, com a chegada da vacina, a retomada da economia, a reabertura aí dos pontos turísticos, de aeroportos, nós temos aí com certeza uma recuperação das ações da CVC. E se você comprar barato, você tiver paciência de esperar essa recuperação, de estar comprado ali e poder acompanhar o crescimento dessa empresa, você vai poder colher bons frutos no futuro, com excelentes rentabilidades que as ações poderão te entregar. Tá legal? Então é bacana, vale muito a pena você visualizar aqui essas ações, fazer suas análises com calma e escolher as melhores empresas para sua carteira. Eu vou deixar esse link disponível aqui embaixo desse vídeo, tá bom? Pode consultar, clicar no link, acessar. E eu também vou deixar a planilha, né? Vou fazer o download da planilha e eu também vou disponibilizar uma lista das 5 small caps que eu acredito que tem grandes potenciais para 2021, e eu vou deixar disponível dentro do grupo do Telegram. E para você participar do grupo, basta clicar aqui também abaixo desse vídeo, que vai ter o link para você poder ter acesso à comunidade do Telegram Dinheiro com Ações e conseguir visualizar quais são essas planilhas, essas informações de fato aqui das ações que compõem a carteira teórica de small caps, e também ter acesso às minhas 5 preferidas small caps para 2021. E a segunda forma para você investir em small caps é você indo diretamente ali comprando uma ação classificada como small caps. E segundo a revista Exame, as 5 principais ações que mais se valorizaram em 2020 classificadas como small caps foram
A primeira delas, eu tenho uma listinha aqui, eu vou ler para vocês para ficar fácil, tá bom? A primeira delas, Localweb, em 2020, olha só que interessante, a variação da Localweb foi de 366% de valorização. Olha que bacana, quando a gente fala de small caps, a gente vê o potencial dessas empresas na hora que a gente avalia, né, o fechamento anual, de fato, né? Você viu que ela teve uma explosão. Quer dizer que em 2021 vai ser igual? Cuidado, né? Cuidado. Não é porque ela cresceu 366% em 2020 que em 2021 ela vai entregar o mesmo resultado, né? Pode ser que não. Pode ser que tenha algum fator específico nesse segmento que a Localweb possui, algum acordo, algum fator externo, alguma corrupção dentro da empresa, as ações se desvalorizem muito. Então, muito cuidado, ok? A segunda empresa que mais se valorizou, classificado como small cap em 2020, foi a Taurus. A Taurus, né, ela se valorizou ali 161% no ano de 2020, ou seja, ela teve ali diversos fatores específicos, principalmente pelo governo ter impulsionado, né, criando algumas leis, ajudando ali na exportação de armas, na fabricação de armas, e também o governo quer expandir, né, essa questão de armas aí para as pessoas, liberar o porte, e tudo isso contribui de fato ali para a empresa ter valorização de mercado, valorização nas suas ações, e a Taurus fechou aí 2020 com 161% de alta, né, no ano de 2020. A terceira empresa é o Banco Inter. E olha só que interessante, a terceira e a quarta empresa são o Banco Inter, mas a terceira é a Unity, né? A Unity é uma empresa diferente do que uma ação tradicional. A Unity geralmente ela é uma ETF, considerada uma ETF, onde ela tem ali algumas empresas dentro dessa Unity. Então, a BID11 ela se valorizou 119% no ano de 2020 e a BID4, que é o Banco Inter também, 117%. Vocês viram que elas estão ali muito próximas de valorização no ano, mas cada uma é uma empresa, é um código na bolsa. Então você pode optar por investir na Unity ou investir no Banco Inter. Ambas possuem bastante liquidez, então não há problema algum. Basta aí você escolher qual delas é melhor para sua carteira. E eu gosto muito sim de Banco Inter. Eu acho que é um banco excelente, com um grande potencial de valorização. Mas repito, antes de você investir e comprar qualquer ação, analise a fundo e tome as suas próprias decisões com sua própria análise, né? Não vá pela cabeça dos outros. Aqui eu estou apresentando para vocês os resultados de 2020, combinado? Outra empresa que também teve bastante valorização, que é a quinta empresa, foi a PetroRio. Ela fechou 2020 com mais de 100% de valorização, chegando aí a 104,14% de alta em 2020. Lembrando que 2020 foi um ano em que a bolsa toda se desvalorizou, as empresas caíram muito, né? Principalmente nas bolsas mundiais. Aqui no Brasil também as empresas se desvalorizaram, algumas se recuperaram mais rápido que as outras, e aqui tivemos essas 5, Localweb, Taurus, Banco Inter, Unity, Banco Inter, BID4 e a PetroRio com mais de 100% de valorização. E aí, pessoal, fica uma reflexão. Se você que está assistindo esse vídeo, você investe em renda fixa ou em poupança, você já pode olhar com outros olhos, né, a renda variável, principalmente no quesito que diz de potencial. Se você aprender a investir, comprar e vender ações, você vai diminuir o seu risco praticamente a zero, porque você vai ter conhecimento do que você está fazendo e você vai ter aí um potencial gigantesco para valorizar o seu dinheiro, tá? E aqui tem a lista, né, das empresas que mais se desvalorizaram em 2020, e eu fiquei com uma delas, fiquei com um mico na minha carteira, e eu vou falar para vocês qual foi. E a primeira delas, a grande campeã de desvalorização, foi a empresa IRBR, né? IRBR, ela compõe o índice das small caps também, e ela teve ali 76,81% de desvalorização em 2020. A segunda empresa é a empresa Cogna.
com 58,97% de desvalorização, e eu comprei Cogna mais ou menos ali em julho de 2020 e não consegui mais desfazer essa posição, apesar de ter feito ali preço médio. Ela ainda não veio para a casa dos R$8 novamente, então comprei ela com preço mais elevado. Ela ficou ali na casa dos R$4, R$5 durante vários meses, então faz parte, né? Uma parte do dinheiro está ali oscilando no negativo, aguardando a recuperação, e o restante do patrimônio vai trabalhando. Mas como eu havia comentado, eu gosto sim, né, de investir em small caps, e às vezes acontece de você comprar uma empresa que ela não vai performar tão bem. No caso de Cogna, em 2020 ela teve ali uma desvalorização bastante expressiva e é preciso ter paciência agora para recuperar essa valorização. A terceira empresa é a empresa Embraer, com 56,26% de desvalorização no ano. E a quarta empresa é a empresa CVC, onde nós vimos aí que a pandemia acabou trazendo fortes impactos, né, para praticamente toda a economia, mas alguns setores se recuperaram mais rápidos que outros, e a CVC ainda fechou o ano com 52,13% de desvalorização, mas 2021 promete muito para essas empresas de turismo, essas empresas também de aviação, para elas se recuperarem e trazerem aí bons números. A quinta empresa é a empresa Domo, com 51,57% de desvalorização em 2020. Portanto, pessoal, aqui você pode ver que existem muitas empresas com grande poder de valorização, né, com small caps se valorizando muito e small caps se desvalorizando muito. Então foi aquilo que eu comentei, se você consegue fazer a marcação de preço, se você consegue acompanhar uma empresa, se você entende ali o comportamento dela, se você estuda essa empresa a fundo e você consegue investir ali com segurança, você pode sim ganhar muito dinheiro com small caps. Mas às vezes, por mais que você faça isso, você vai correr esse risco, como aconteceu comigo, né, de você ficar ali enroscado com uma empresa, como a Cogna no meu exemplo. Então tome cuidado, né? Não invista todo o seu patrimônio em small caps, adote uma estratégia, cada um tem a sua estratégia. A minha estratégia é adotar parte do meu capital em small caps, que eu gosto bastante, mas eu estudo muito as empresas, faço bastante a marcação de preço, porque eu acompanho o mercado diariamente, então isso facilita muito, mas você pode sim se expor, né, um pouco ali com small caps para você poder ter chance de valorizar suas ações de uma forma com potencial muito maior e de uma forma muito mais lucrativa. E uma curiosidade para você que gosta de matemática, de números, se você quiser descobrir o valor de uma companhia na Bolsa de Valores, basta você multiplicar o preço da ação, né, dessa empresa pelo total de papéis emitidos na B3. Se você fizer essa conta, você vai chegar no valor de mercado que essa companhia possui atualmente. Pessoal, e eu vou deixar uma lista com as 5 principais small caps de 2021. Como prometido no início do vídeo, eu vou disponibilizar esse PDF dentro do canal do Telegram do Dinheiro com Ações. Então, se você ainda não está nesse grupo, nesse canal, participe. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. Basta você clicar, acesse lá o canal do Telegram, você recebe muitos conteúdos de qualidade. E uma dessas empresas, eu já vou adiantar aqui para vocês, que é a empresa Via Varejo. Todo mundo conhece aí, quem acompanha meus stories lá no Instagram, quem assiste alguns vídeos, algumas lives que eu já fiz com alguns alunos aí do curso Dinheiro com Ações, sabe que eu adoro a Via Varejo, o código VVAR3, porque é uma small cap, né? Para muita gente não sabia que ela é uma small cap, mas sim, ela é classificada como small cap. E essa empresa, ela me agrada muito, porque pelo que eu estudei de Via Varejo e pelo que eu estudei também de Magazine Luiza, a Via Varejo, na minha opinião, ela vai sim ter um grande potencial de valorização, como a Magazine Luiza teve há 3, 4 anos atrás, de lá para cá, né? As empresas, a Magazine Luiza se valorizou mais de 40.000%. Eu não sei se Via Varejo vai ter os mesmos 40.000% de valorização como o Magazine Luiza teve, porém uma coisa eu sei, os passos que a governança está realizando, as estratégias que a empresa está adotando em expandir centro de distribuição,
em fazer um aporte, né, investimentos pesados em tecnologia, principalmente em e-commerce e nos aplicativos, né, onde o pessoal compra muito por aplicativo hoje em dia, me agrada muito. E eu vejo que a empresa tem um grande poder de valorização para esse ano de 2021, para esses próximos meses, e a gente vai ver isso, né, no decorrer do ano. Mas fiquem ligados, porque essa é uma empresa que promete muito. E outro fator importante é que Via Varejo, ela possui ali um setor que foi um dos setores que foi afetado pela pandemia, mas rapidamente se recuperou da pandemia e entregou ali boas valorizações no ano 2020. Via Varejo, apesar das lojas terem fechado, é uma empresa que continuou vendendo muito pelo e-commerce. Então fazia as entregas e ainda faz, né, as entregas ali nas casas das pessoas. As pessoas começaram a mudar o hábito de comprar pelo celular, comprar por e-commerce, e ela vem muito forte para esse ano de 2021, consolidada, com uma estratégia muito boa de expansão, para bater de frente ali de fato, né, pegar um pedaço, uma fatia do mercado dos grandes players como Betou, Magazine Luiza, que já são players consolidados ali no setor de varejo, de e-commerce, e ali Via Varejo me agrada muito por isso, porque é uma small cap, o preço atualmente, né, o primeiro pregão ali vai abrir na casa dos R$16, então tem muito poder de valorização dessas ações, porque finalzinho de novembro, mais ou menos ali, as empresas já tinham batido a R$20 as ações. E lembrando que agora em 2021 nós teremos aí a apresentação, a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2020. Então fiquem ligados que essas varejistas vão apresentar números excelentes, principalmente na parte do e-commerce, e com certeza as ações possuem um grande potencial de valorização. Pessoal, por hoje é só. Fico feliz de você ter acompanhado esse vídeo. Deixa seu comentário para eu saber o que você achou, se você aprendeu alguma coisa aqui, né, referente a small caps. E se você gostou, compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua família e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!